Meus caros CACDistas e também os interessados em assuntos internacionais, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Bistronsky, sou professor de Direito Internacional aqui do curso Clio e me chamaram hoje para debater um tema bastante interessante, bastante atual, que seria a questão relativa ao Estado Islâmico e o direito internacional atualmente. Algumas pessoas perguntam, mas o Estado Islâmico é sujeito de direito internacional, tem capacidades internacionais, o território que ele ocupa, a ocupação é ilegal para fins de direito internacional. Então seria interessante esclarecer alguns aspectos aqui relevantes dentro do direito internacional em relação hoje à existência e atuação do Estado Islâmico. Bem, em primeiro lugar, fundamental saberem isso, o Estado Islâmico não é sujeito de direito internacional. Isso está bastante claro na atualidade. Ninguém reconhece qualquer tipo de personalidade jurídica internacional ao Estado Islâmico, então, por mais que tenha esse nome de Estado, em verdade, esse nome não quer dizer absolutamente nada. Ele não tem a qualidade de Estado para fins de direito internacional. Não preencheria nesse aspecto, o Estado Islâmico, os elementos que exige hoje o direito internacional para que uma entidade possa ser considerada como sendo um Estado. Em particular, ninguém reconhece o Estado Islâmico soberania ou independência no que se refere ao território que ele controla. O reconhecimento nesse aspecto do Estado Islâmico seria impossível, até porque o surgimento ocorreu em situação de violação massiva de direitos humanos. Há acusações muito sérias de crimes contra a humanidade contra o Estado Islâmico. Isso também impediria o seu reconhecimento para fins de direito internacional como Estado na atualidade. Parece bastante claro que Estado Islâmico certamente não é, no contexto atual de direito internacional. Alguns perguntam eventualmente se ele poderia ser visto como comunidade beligerante, já que realmente há uma situação de beligerância que envolve o Estado Islâmico, seja no contexto da Síria, seja no contexto do Iraque. Então, como beligerante, poderia pelo menos ser sujeito de direito internacional ao Estado Islâmico? A resposta também aqui é não. Embora realmente alguns elementos fáticos preencham o Estado Islâmico em matéria de beligerância, falta ao Estado Islâmico neste contexto também o reconhecimento como sujeito de direito internacional, para que ele pudesse valer de capacidades internacionais na condição de beligerante. Então, mais uma vez, não preenche, em primeiro lugar, os requisitos para ser Estado e também em relação à beligerância, não preencheria, no contexto do atual direito internacional, os requisitos que hoje existem, em particular em relação ao reconhecimento, para que pudesse ter o Estado Islâmico alguma possibilidade de ser visto como sendo sujeito de direito internacional. Aí você poderia perguntar, mas se não é sujeito de direito internacional, é verdade, não teria capacidades enquanto direitos, mas também não teria obrigações internacionais? Vejam, não é bem assim que as coisas funcionam. É verdade que a estrutura, enquanto pessoa jurídica, Estado Islâmico, por não ser sujeito de direito internacional, não tem diretamente nem direitos nem obrigações perante direito internacional. Mas aquelas pessoas que hoje comandam o Estado Islâmico, enquanto indivíduos, certamente podem ser acusadas quando da prática de crimes internacionais, como crimes de guerra e crimes contra a humanidade. E nesse sentido, na medida que indivíduos são hoje sujeitos de direito internacional e que podem ser responsabilizados diretamente por violações do direito internacional, como aquelas que se relacionam a crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Então, os integrantes do Estado Islâmico podem muito bem sim responder pelas principais violações de direitos humanos que têm percebido acontecer aqui nos últimos anos, seja no contexto da Síria, seja no contexto da luta do Estado Islâmico, no contexto do território do Iraque. Então, o Estado Islâmico em si não é sujeito de direito internacional, mas indivíduos que o formam são, e esses podem sim ser responsabilizados quando há violação de direitos humanos. Em relação ao território ocupado pelo Estado Islâmico, mais uma vez, não se pode falar aqui na existência de um Estado. Esse território continua a pertencer, sem qualquer sombra de dúvida, seja à Síria, seja nesse aspecto também ao Iraque. Como no contexto do Iraque, a autorização do governo iraquiano para a presença de tropas estrangeiras em geral, Reino Unido, Estados Unidos e outros países, para lutar contra o Estado Islâmico, vejam, a presença de tropas desses países, no Iraque em particular, para a luta contra o Estado Islâmico não viola, de forma alguma, o direito internacional. O Estado Islâmico é uma criatura externa ao Iraque, nesse aspecto, ele não começou aqui, nesse sentido, como movimento autóctono contra o governo iraquiano, mas é uma tentativa de criação aqui de um novo país, de forma a não representar a vontade da maior parte da população iraquiana. Então, nesse aspecto, pode sim o governo do Iraque chamar a ajuda externa de outros países para lutar contra um movimento que não representa a vontade da maior parte da população do Iraque nesse sentido. Já no âmbito da Síria, as coisas são um pouco mais complicadas. No contexto da Síria, o combate ao Estado Islâmico por diversos países não é autorizado
pelo atual governo sírio, e isso pode ser visto como sendo uma violação da soberania da Síria. É fato que a Rússia tem tal autorização, então no caso da Rússia ela não viola o direito internacional ao combater em território da Síria o Estado Islâmico. No caso da Rússia é um pouco diferente, a Rússia não viola o direito internacional quanto a questões de soberania no âmbito da Síria, mas a Rússia em relação ao direito internacional humanitário, ao realizar diversos ataques sem diferenciar entre alvos militares e população civil, a Rússia incorreria eventualmente em violação ao direito internacional quanto à prática de crime de guerra, pelo fato de que ter atacado a população civil sem diferenciar entre alvos militares e alvos civis. Ok, meus caros? Nós gravaremos ainda muitos vídeos, continuem aqui acompanhando o site do Barão, para aqui terem notícias sobre assuntos que interessam não somente as relações internacionais, como outros temas voltados também ao CACD. Forte abraço a todos, até o nosso próximo encontro.